Nós vamos abrir a palavra de Deus, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos. Mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos em amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Arcaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim, a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos meditar nesse texto com o tema como usar sabiamente a mordomia cristã. Paulo fala sobre 3 tipos de mordomias aqui nesse texto. A mordomia do dinheiro, a mordomia das oportunidades, ou a mordomia do tempo, e a mordomia dos relacionamentos. Eu não sei se vocês já fizeram esta pergunta, talvez já. Mas quando você lê a carta aos Coríntios, terminando o capítulo 15 e entrando no capítulo 16, a sensação que você tem é que entre um capítulo e outro, Paulo parou para tomar um cafezinho. Porque ele termina o capítulo 15 nas alturas excelsas, falando da ressurreição de Cristo, falando da ressurreição dos remidos, falando da vitória retumbante de Jesus sobre os seus inimigos, falando da consumação de todas as coisas e entregando todas as coisas ao Pai, falando da vitória retumbante da morte sobre a morte, e revelando que a igreja de Deus é um povo vencedor e vitorioso, e portanto deve trabalhar na certeza de que há resultado no seu trabalho. E quando Paulo termina nas alturas excelsas, ele abre o capítulo 16 falando sobre o dinheiro. Do céu, ele volta para a terra.
Parece um anticlímax. A gente aprende em homilética que você deve deixar o último argumento para o fim. Você nunca começa o seu sermão lá em cima e vai descendo. Você começa embaixo e vai subindo. Por que Paulo usa isso? É que, na verdade, nós somos cidadãos de dois mundos. Ao mesmo tempo que somos cidadãos do céu, nós somos cidadãos da terra. E, na verdade, não é um anticlímax. O que Paulo vai tratar aqui é tão sagrado e tão precioso como qualquer outro assunto da teologia cristã. Na verdade, Paulo está mencionando que a nossa teologia acerca das coisas futuras não é um escapismo da nossa responsabilidade com as coisas do aqui e do agora. Eu queria então, queridos irmãos, reafirmar isso, que a responsabilidade social da igreja não pode ser dissociada da sua teologia do mundo por vir. Então vamos olhar essas três características ou ângulos ou naipes da mordomia cristã. Em primeiro lugar, vamos ver a mordomia do dinheiro ou a preocupação com os pobres, que vai do versículo 1 ao versículo 4 do texto lido. Eu chamo a atenção dos irmãos para alguns aspectos. O primeiro ponto que eu chamo a atenção é o compromisso de Paulo com a ação social. Esses versos de 1 a 4, Paulo não está falando sobre dízimo. Paulo não está falando de contribuição para os cofres da igreja. Paulo está falando sim de uma coleta, de uma contribuição que ele está levantando entre as igrejas da Macedônia, da Galácia e da Acaia, para remeter essas ofertas à igreja pobre, aos irmãos da igreja que estão passando dificuldades na cidade de Jerusalém. Portanto, esse texto não era aplicado, por exemplo, para uma campanha para aumentar o orçamento da igreja, nem para atender às despesas da igreja local. Paulo está fazendo aqui um levantamento de recursos para suprir uma necessidade emergente de irmãos na fé que estão passando por uma grave e avassaladora crise econômica. O princípio que Paulo está ensinando é que os cristãos devem dar, do ponto de vista financeiro, para outras pessoas. Agora vamos entender o contexto. Qual era o problema de fato de Jerusalém? O que estava acontecendo em Jerusalém? Vocês se lembram, lá em Atos capítulo 11, que houve mesmo uma profecia, através do profeta Ágabo, de que haveria uma grande fome em Jerusalém. E de fato essa fome veio. Não sabemos exatamente se através de uma seca, se através de alguma catástrofe natural. O certo é que a região da Judéia e de Jerusalém começa a enfrentar um grave problema econômico, um sério problema econômico. Alguns intérpretes da Bíblia, como Agostinho, por exemplo, chegou a sugerir que parte do grave problema financeiro que a igreja de Jerusalém estava vivendo era em decorrência da política que se reinou na igreja de os irmãos que tinham propriedades venderem suas propriedades e entregar esses fundos aos pés dos apóstolos, e de repente a igreja ficou sem propriedades, ficou sem recursos, e a igreja toda democratizou-se na pobreza. Nós não temos nenhuma garantia histórica de que tenha sido este um dos fatores. Mas o certo é que a igreja de Jerusalém está enfrentando um problema sério. Se vocês perceberem, este problema se agrava ainda mais com a morte de Estevão. E vocês lembram lá em Atos capítulo 8 que quando Estevão é assassinado, a igreja, exceto os apóstolos, tem que sair de Jerusalém. Tem que fugir de Jerusalém. Possivelmente deixando desestrutura financeira, familiar para trás. É bem sabido de todos vocês que se uma família tiver que se mudar de uma hora para outra, para um lugar que não sabe para onde ainda, isso gera traumas,
inclusive financeiros. Essa era uma das razões também. Há um outro fato digno de nota. É que logo que a igreja de Antioquia da Síria tomou conhecimento da necessidade da igreja de Jerusalém, ela foi a primeira igreja a ofertar para aqueles irmãos, conforme capítulo 11, 29 e 30 do livro de Atos. Ela levantou uma oferta e enviou para a igreja de Jerusalém. Mas vocês se lembram tão bem que o apóstolo Paulo, 8 anos antes de escrever essa carta, já havia assumido um compromisso público com os apóstolos Pedro, Tiago e João, de que ele iria para os gentios, e de que além de realizar o seu ministério entre os gentios, ele assumiu um outro compromisso. E esse compromisso está registrado em Gálatas 2:10, quando diz assim, vou ler o 9 para vocês entenderem bem. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, ou seja, para os judeus. Recomendando-nos, preste atenção nisso, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, quando Paulo recebeu a sua delegação de concentrar o seu ministério no mundo gentílico, ele recebe, de igual maneira, o desiderato, o compromisso também de concentrar a sua atenção no atendimento aos pobres. Para Paulo, as duas coisas não caminhavam separadas, missões e ação social, evangelização e ação social. Sempre que a igreja pensa só em evangelização e não faz ação social, ela está contrariando o projeto de Deus. Sempre que a igreja pensa só em ação social e esquece a evangelização, ela está fora dos planos de Deus. E Paulo está revelando isso aqui, deste compromisso assumido. Agora, Paulo vai além. Mais tarde, se vocês olharem em Romanos capítulo 15, Paulo ainda está exortando a igreja de Roma agora, dando testemunho do sucesso que foi o levantamento de ofertas na Macedônia. E olha o princípio espiritual que Paulo encerra. Capítulo 15, verso 26 de Romanos. Porque aprove a Macedônia e a Acaia. Quem era a Macedônia? Aquela região das igrejas de Filipos, de Tessalônica, de Bereia. Agora, Corinto já ficava na região de Acaia. E olha aí, e a Acaia levantaram a coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Então chama atenção para esse detalhe. Quando Paulo escreve esta carta aos romanos, depois de ter convocado a igreja de Corinto, que ficava na Acaia, para contribuir para a igreja de Jerusalém, ele está dizendo que a igreja de Corinto aceitou o desafio. E ele está dando testemunho à igreja de Roma de que, na verdade, a igreja da Acaia, a igreja de Corinto, fez esse levantamento de ofertas. E ele ensina um princípio espiritual. Quando alguém é abençoado espiritualmente, fica devedor por uma questão de gratidão do ponto de vista financeiro. Paulo diz que a igreja gentílica era devedora da igreja judaica, da igreja de Jerusalém, pelo fato dos benefícios espirituais que esta igreja transmitiu para a igreja gentílica. Eu penso que com isso, queridos irmãos, nós tenhamos entendido a razão por que Paulo está fazendo um levantamento de ofertas para a igreja de Jerusalém. Agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção, quais são os princípios que Paulo ensina para nós de como ofertar, de como contribuir. Eu listo aqui 7 princípios que eu quero que os irmãos observem. O primeiro princípio, que Paulo lista aqui nos versos 1 a 4, é que o cristão deve dar para pessoas que não fazem parte da sua igreja local. Não estou querendo dizer com isso que nós não podemos e não devemos dar para os irmãos que são da igreja local. Eu estou querendo dizer
que a igreja precisa aprender a dar para além das fronteiras da igreja local. Porque não é fácil você se sensibilizar financeiramente por alguém que você nunca viu. Não é verdade? Há um ditado popular que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. Essa teologia não é bíblica. Essa teologia não é bíblica. Paulo está ensinando que a igreja precisa contribuir para pessoas que estão para além das suas fronteiras de uma comunidade local. O que Paulo está querendo ensinar para nós é que a igreja não vive só para si mesma. O que Paulo está querendo ensinar é que egoísmo financeiro é sinônimo de carnalidade e de mundanismo. O que Paulo está dizendo é que uma igreja tem que ser missionária do ponto de vista da evangelização e também solidária do ponto de vista de ação social. A Bíblia nos mostra, obviamente, quais são os círculos de prioridade. Por exemplo, 1 Timóteo 5,8 diz lá que se você não cuidar das pessoas da sua própria casa, você é pior que o incrédulo. Se não adianta nada você ser muito generoso em ofertar para os outros, se as pessoas que estão debaixo do seu teto, sob a sua responsabilidade, estão passando necessidade. Segundo lugar, lá em Gálatas 6,10, Paulo diz que nós devemos fazer o bem a todos, especialmente ou prioritariamente aos domésticos da fé. Então existe um círculo que vai crescendo, os de casa, os domésticos da fé e depois os demais. Esse é o princípio que Paulo está nos mostrando, é que a igreja não pode ser um mar morto, só recebe. Ela precisa aprender a distribuir também daquilo que Deus lhe dá. Segundo princípio que Paulo nos ensina nesses versos de 1 a 4, é que nós devemos divulgar as necessidades. A primeira orientação é que as necessidades devem ser divulgadas de maneira clara e precisa. Paulo não tem nenhum constrangimento aqui de falar para a igreja de Corinto que ele precisava de dinheiro e para que ele precisava de dinheiro. Paulo não é apenas direto, não, ele é autoritário. Vejam vocês aí como ele diz. Preste atenção nesse detalhe aí, versículo de número 1. Quanto à coleta para os santos, então ele está falando de coleta para os santos, não é para qualquer razão. E se vocês lerem depois da segunda carta, vão ver que é para a igreja pobre de Jerusalém. Fazei vós também como, não como pedi, mas como ordenei. Então ele não é apenas direto, ele é autoritário, ele é uma ordem que ele está dando às igrejas da Galácia e gostaria que a igreja de Corinto seguisse o mesmo princípio. O que Paulo quer ensinar para a gente, dentro desse princípio aqui? É que pedir dinheiro de maneira ética, de maneira bíblica, de maneira correta, para motivos corretos, é tão moral como você, por exemplo, vir à igreja, como você cuidar da sua família. Aqueles líderes que ficam cheios de dedo e com muito medo e com muita preocupação de pedir dinheiro à igreja, ou falar sobre dinheiro à igreja, quando há um motivo sério, bíblico, que justifique, não estão em consonância com o ensino das Escrituras. Quando Jesus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo não tinha esse trauma, Paulo não tinha essa preocupação de tratar do assunto de maneira clara e objetiva na igreja de Corinto. Terceiro princípio que eu chamo a atenção dos irmãos. Para Paulo, dar é um ato de adoração. Você pode ver claramente isso no verso 2. No primeiro dia da semana, quando eles iam para o culto, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Ele está dizendo o seguinte, que o ato de ofertar é um ato cultico, é um ato litúrgico, é um ato de adoração. É por isso que ele recomenda vincular essa oferta no primeiro dia da semana, no dia de domingo, quando a igreja se reunia para adorar e para cultuar. Se nós contribuímos, se nós ofertamos
como um peso, como uma obrigação, como algo que está doendo em nós, como alguma coisa que a gente faz, mas sem prazer, sem alegria, sem devoção, nós não estamos entendendo ainda o significado do que ofertar. Se vocês lerem, por exemplo, Filipenses 4:18, Paulo ensina de uma maneira muito bonita lá o que significa a oferta. Olha aí, recebi tudo, 4:18, e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Que coisa bonita! De você poder ofertar nesse entendimento, que isso é adoração a Deus. Você está ofertando, sacrificando ao próprio Deus. Quarto princípio que Paulo nos ensina, como ofertar. Ele diz que nós devemos ofertar de uma maneira sistemática. Veja o verso 2, quando ele diz assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa. Por que Paulo está falando isso? É porque se nós não formos sistemáticos e regulares na contribuição, possivelmente nós não vamos ofertar. Se você esperar sobrar para contribuir, possivelmente você não vai ofertar. Se você esperar uma grande soma de dinheiro entrar na sua conta, para não fazer falta nenhuma para você, para depois então você socorrer aquele que está necessitado, então possivelmente você vai passar pela vida sem socorrer as pessoas. Se nós fôssemos tão sistemáticos com a contribuição como nós somos, por exemplo, com os nossos próprios negócios, certamente a realidade da Igreja de Deus seria bem outra. Quinto princípio que Paulo nos ensina: a contribuição deve ser proporcional. Veja o verso 2 ainda, quando Paulo diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Ou seja, Paulo está dizendo duas coisas aí. Não é para sobrecarregar uns, nem deixar outros sem responsabilidade. O que Paulo está querendo ensinar é que a contribuição deve ser justa. Quem ganha mais, dá mais. Quem ganha menos, dá menos. Mas dentro da proporcionalidade, todos estão contribuindo de igual modo. Paulo está nos ensinando aí que um cristão de coração aberto não pode ter o bolso fechado. Ele precisa contribuir de forma proporcional. Sexto e penúltimo lugar. Como é que Paulo recomenda a contribuição? Diz ele, a contribuição deve ser pessoal e individual. Veja ainda verso 2, quando ele diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós. Cada um de vós. E é muito importante aí a gente até começar a ensinar os nossos filhos. Porque esse é um exercício espiritual. Todas as pessoas podem contribuir, devem contribuir. Os ricos e os pobres. Todos devem contribuir. Sabe por quê? Não está aqui nesse capítulo, mas eu vou pegar uma carona no capítulo 8 da segunda carta, que para mim é um dos ensinos mais sublimes sobre contribuição. É que a Bíblia diz que contribuição é uma graça. Que os crentes da Macedônia rogaram insistentemente o privilégio de participar da graça da contribuição aos santos. E eu pergunto a vocês, o que é graça? A definição de graça que todos nós creio que sabemos é que graça é um dom imerecido de Deus. Ou seja, é Deus quem nos dá o privilégio imerecido de podermos ser cooperadores com a sua obra. Quando nós entendemos isso, que contribuir é graça de Deus, é privilégio que Deus nos dá, então de fato cada um deve contribuir. Finalmente, Paulo nos ensina o sétimo princípio da contribuição aqui. É que o dinheiro deve ser lidado com transparência e com honestidade. Vejam vocês os versos 3 e 4. Paulo diz assim: e quando tiver chegado
enviarei com cartas. O que vai enviar com cartas? O dinheiro levantado. Para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Ou seja, tinha um comitê financeiro da igreja, responsável por conduzir essa oferta levantada à igreja de Jerusalém. E Paulo iria escrever uma carta, encaminhando aqueles irmãos com a oferta levantada. E versículo 4 ele diz: se convier que eu também vá, eles irão comigo. Meus irmãos, eu acho isso tão importante, porque muitos obreiros hoje têm perdido a credibilidade pela falta de transparência no trato com o dinheiro. Muitas campanhas financeiras que são feitas em muitas igrejas hoje, não se dá ao povo o relatório do que foi feito com o dinheiro, quanto arrecadou, para onde foi o dinheiro, o que foi feito do dinheiro. Eu assistindo o final do debate, domingo passado, um dos candidatos perguntou a um outro candidato: onde foi a montanha de dinheiro das muitas indústrias e fábricas e não sei mais o que foram privatizadas? Foi quarta? Não foi domingo, não? Foi domingo. Foi domingo. E não houve uma resposta. Isso fica como que uma grande interrogação na mente do povo. Para onde foi o dinheiro? Esse assunto não pode acontecer na mente do povo de Deus. O povo de Deus não pode lidar com o dinheiro sem transparência, sem honestidade, sem clareza. Porque o dinheiro pode se tornar, o amor dele, o apego a ele pode se tornar a raiz, e diz Paulo, a raiz de todos os males. Sabe, queridos irmãos, Paulo está mostrando aqui que a igreja deve escolher pessoas específicas para lidar com o dinheiro e com as ofertas, para que haja transparência nesse processo. E aqui nós não podemos esquecer a pertinência dessa exortação do apóstolo Paulo, sobretudo nos dias em que nós estamos vivendo. Quando se vê tantos escândalos, quando se vê tanta malversação dos recursos que são recolhidos na própria igreja de Deus. Mas vamos ao segundo ponto que Paulo estabelece nesse capítulo. Primeiro, ele tratou da mordomia do dinheiro, a preocupação com os pobres. Agora, em segundo lugar, Paulo vai tratar da mordomia das oportunidades, a mordomia do tempo. Versículos 5 a 9. Então vamos dar uma olhadinha. O que é que Paulo tem para nos ensinar aí? Primeira coisa, a necessidade do sábio uso do tempo. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo era tão cuidadoso no uso do tempo, como era cuidadoso no uso do dinheiro. E eu queria recomendar a você, não gaste tempo à toa. Não estou falando do seu lazer, não. Eu estou falando de você gastar tempo, e tempo significa oportunidade de Deus, sem fazer nada, ou conversando coisa que não tem nenhum proveito, ou se omitindo de fazer algo proveitoso. Paulo tem esse cuidado. Não podemos usar mal o tempo, nem perder as oportunidades. E vejam vocês aí que Paulo informa a igreja de Corinto sobre seus planos de sua futura viagem para visitar a igreja. Ele tem planos, ele tem projetos, ele tem uma agenda, ele quer cumprir essa agenda. Agora, o que é bonito no apóstolo Paulo, percebam vocês, é que ao mesmo tempo que ele tem planos, ele reconhece que esses planos só serão realizados se Deus permitir. Veja você, versículo 7. Porque não quero agora ver-vos apressar apenas de passagem, pois quero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ou seja, você precisa ter uma agenda. Você precisa estabelecer prioridades naquilo que você vai fazer. Desde uma pessoa que trabalha nas lides domésticas, a você que tem uma agenda super congestionada, para que você não mate o tempo. Agora, o fato de você ter planos, o fato de você ter agenda,
O fato de você ser organizado com o seu tempo não significa que você não vai se submeter à direção de Deus. Às vezes, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Seu plano é ir para aqui, e Deus diz, não é para aqui que você vai para lá, para outra direção. Isso está em acordo com Tiago capítulo 4, versículos 13 a 17, quando Paulo diz que nenhum de nós deve vaidosamente dizer, hoje e amanhã eu vou para a cidade tal, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou fazer e vou acontecer. Não é assim. Se Deus quiser, eu vou. Submeta os seus planos à vontade de Deus. Submeta os seus projetos à vontade de Deus. Ande sim, fazendo planos, mas coloque esses planos debaixo da orientação de Deus. Segunda coisa que Paulo nos mostra aí, a necessidade de aproveitar as oportunidades, ou seja, as portas que Deus abre, versículos 8 e 9. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Veja duas coisas tremendas aí. Primeiro, Paulo coloca lado a lado oportunidade e dificuldade. Parece que não combinam muito, não? Nós somos levados a crer hoje que oportunidade é símbolo de facilidade e não de dificuldade. Não é verdade? Paulo diz o seguinte, me abriu uma grande porta, mas tem muitos adversários. E eu acho, queridos irmãos, que nós precisamos, como igreja de Deus, estar muito apercebidos dessa verdade que Paulo nos ensina. Quais eram as dificuldades ou os muitos adversários que Paulo estava enfrentando em Éfeso? Se você ler, você vai ver pelo menos 3 tipos de oposição que Paulo enfrentou em Éfeso. Primeiro, ele enfrentou uma oposição espiritual gravíssima, de uma cidade profundamente marcada pelo ocultismo, pela feitiçaria. Quando as pessoas se converteram, elas vieram em público e queimaram seus livros de magia, de ocultismo. Segundo, Paulo enfrenta a oposição dos ourives da cidade. Lembram lá? Que a evangelização desarticulou o mercado de imagens da deusa Diana. E houve um rebuliço na cidade. Paulo enfrenta a oposição. E Paulo enfrenta a oposição também em Éfeso dos judaizantes. Mas ao mesmo tempo que ele é encurralado por oposição, por adversários, ele diz, a porta grande se me abriu e eu vou ficar em Éfeso. Então eu gostaria só que você parasse um pouquinho para refletir o seguinte, as portas que Deus abre não significa que você vai ter passagem fácil. Os caminhos que Deus abre não significa que você vai ter caminhada tranquila. São oportunidades de Deus, mas oportunidades com dificuldades, oportunidades com oposição, oportunidades com adversários. Então eu quero encorajar você a parar agora e perguntar, meu Deus, quais são as portas que tu tens aberto diante de mim? Quais são as oportunidades que tu tens colocado na minha mão? E em vez de você ficar com medo dos obstáculos, comece a agir em nome do Senhor. Finalmente, Paulo vai falar sobre o terceiro aspecto da mordomia cristã, que é a mordomia dos relacionamentos. Paulo agora vai tratar com pessoas, dos versos 10 ao verso 24. E Paulo aqui nos ensina 2 princípios, para mim, extremamente importantes. O primeiro princípio é que Paulo nos ensina que devemos valorizar as pessoas. Versículos 10 a 24, é isso que ele está fazendo. Paulo não é apenas um ganhador de almas. Paulo é um fazedor de amigos. Paulo era um mobilizador de pessoas para se envolverem no reino de Deus. Meus irmãos, vamos parar para fazer um check-up da nossa vida. Quem sou eu? Eu sou um fazedor de amigos. Você atrai as pessoas para perto de você. As pessoas gostam de conversar com você. Você atrai as pessoas. Você conquista as pessoas. As pessoas, ao conversarem com você, elas se sentem mais estimuladas a se envolver na obra de Deus. Paulo era esse tipo de homem. Quem ficava perto de Paulo, o coração começava a ficar inflamado. As pessoas começavam a se articular para se envolver na obra de Deus.
porque ele não era apenas um ganhador de almas, ele era um fazedor de amigos. E veja você, que dinheiro e oportunidades não tem nenhum valor sem pessoas. O maior patrimônio que uma igreja tem não é o seu prédio, não é o seu orçamento. O maior patrimônio que uma igreja tem são as pessoas. São as pessoas. E Paulo entendia isso. E Paulo valorizava as pessoas. Que Paulo entendia o seguinte: se as pessoas estiverem preparadas, se as pessoas estiverem mobilizadas, se as pessoas estiverem motivadas, Deus não vai deixar faltar dinheiro. E Deus não vai deixar de abrir portas de oportunidades. Daí, queridos irmãos, como igreja, como nós precisamos aprender esse princípio? Desculpa Deus usar essa expressão, mas a matéria-prima da igreja é gente. É gente. Daí nós temos que lidar com muito tato, com muito amor, com muito carinho, com muita ternura, com gente, com pessoas. Outra coisa que me encanta no apóstolo Paulo nesse princípio, é que Paulo valoriza, ele elogia e ele destaca o trabalho das pessoas. Nós vamos ver daqui a pouco. Ele vai nominar algumas pessoas e ele vai dizendo, e elogiando, e encorajando. Que coisa fantástica! Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem o hábito de elogiar as pessoas pelo trabalho que elas realizam? Às vezes você pensa que é da obrigação delas fazer o que elas fazem e fazer bem feito. Agora, no dia que elas fizerem uma coisa errada, aí você chega e fala: meu amado irmão, um elogio faz um bem tremendo. Uma palavra de encorajamento é um bálsamo para a alma. E Paulo ensina esse princípio para nós. Como ele vai elogiando as pessoas que trabalham, que realizam a obra de Deus. Temos que aprender este princípio da palavra de Deus, de encorajar, de estimular, de abençoar as pessoas, de estimulá-las a realizar a obra de Deus. Mas o último princípio que Paulo nos ensina, não é apenas que Paulo valoriza as pessoas, mas Paulo nomina as pessoas. Veja você, verso 10. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Veja verso 15. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia, que se consagraram ao serviço do Senhor, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Veja versículo 17. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Arcaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Veja que Paulo está nominando as pessoas. Sobre Timóteo, Paulo diz: olha gente, estou enviando para vocês Timóteo. Timóteo tinha 3 problemas, vocês lembram disso quando falamos da segunda carta? É muito pedir a memória de vocês agora, né? Mas quais eram os 3 problemas de Timóteo? Ele era jovem, ele era tímido e ele era doente. Jovem, tímido e doente. E agora ele vai para a igreja de Corinto, uma igreja difícil, é problemática, complicada, com muitas divisões internas, muitas tensões. E Paulo tem o cuidado. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós. Não deixa o menino ficar aí desesperado no meio de vocês, não. Cuida desse moço. Ajude esse moço a se sentir ambientado, a se sentir bem, a se sentir em casa no meio de vocês. Veja sobre Apolo, versículos 12 e 14. Me impressiona isso, sabe por quê? O que ele fala sobre Apolo nos versos 12 e 14. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. 2 coisas eu chamo a atenção aqui. Primeiro, vocês lembram lá no capítulo 1 e lá no capítulo 3 dessa carta, que Apolo tinha um fã-clube na igreja de Corinto. Tinha um grupo da igreja que dizia: nós somos de Apolo. E Paulo age aqui sem ciúme nenhum,
Ele quer que Apolo vá para a igreja. Ele não vê Apolo como um concorrente, como um rival. Agora, segunda coisa que eu chamo a atenção. Paulo não adotava o sistema de bispado. Veja você que ele é um apóstolo, Paulo. Ele não pega o Apolo e bota o Apolo à força na igreja de Corinto. Ele não tira Apolo de onde Apolo está, de forma aleatória à vontade de Apolo. Diz, não, você tem que ir porque eu estou mandando. Pronto, não discuta. Não, Paulo não faz isso. Paulo insta com ele, mas Paulo não o força a ir. Eu acho isso bonito. Isso é um princípio extraordinário. Paulo não exerce a sua autoridade com mão de ferro. Paulo escuta o obreiro, não força-o a ir contra a sua vontade. Vamos ver versículos 15 a 18, quando ele fala sobre a casa de Estéfanas. E aqui Estéfanas eram os primícias do trabalho lá de Corinto. E agora Estéfanos vem visitar Paulo em Éfeso, juntamente com Fortunato e Arcaico. Me impressiona essa expressão aqui, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, versículo 17, porque trouxeram refrigério ao meu espírito. Essa é uma pergunta que eu e você precisamos fazer. Eu levo refrigério para o coração das pessoas? Eu abençoo as pessoas? Eu sou um bálsamo de Deus para a vida das pessoas? A minha vida é uma vida abençoadora na igreja? As pessoas são aliviadas ou sobrecarregadas pelo fato de se relacionarem comigo? Finalmente, Paulo cita, versículos 19 e 20, Priscila e Áquila. Este casal extraordinário, esse casal tem uma coisa bonita. Eles tiveram residência fundamentalmente em 3 grandes centros urbanos, Roma, Éfeso e Corinto. E em cada lugar que esse casal está, tem um detalhe, tem uma igreja de Deus na casa deles. Que abnegação, que capacidade de abrir mão, às vezes, até do conforto familiar, para abrir as portas da sua casa para que uma igreja chegue, se reúna, adore a Deus. Esse casal foi grandemente usado por Deus. E Paulo faz questão de elogiar isso. Quando ele diz, no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Gostoso isso. Você fazer pontes de amizades. Já perceberam como isso é gostoso? Você tem esse hábito de, ao conversar com alguém, dizer, olha, eu conversei com o fulano. E o fulano falou tão bem de você. O fulano fez elogios a você. O fulano falou que você tem sido uma bênção para a vida dele. Que coisa gostosa, isso é criar pontes de amizades. Em vez de levar uma coisa negativa, em vez de fazer um comentário desairoso, leva uma coisa boa. Paulo diz, olha, Priscila e Áquila, muito vos saúdam, eles amam vocês para valer. É uma maneira de Paulo estar juntando as pessoas e não dividindo as pessoas. Terminando. Paulo conclui essa carta, queridos irmãos, fazendo uma advertência aos falsos crentes, no versículo 22, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E Paulo não está falando aqui de incrédulo, ele está falando, talvez, de pessoas dentro da igreja de Corinto, que não estavam vivendo o projeto de Deus. Mas agora Paulo vai concluir essa carta de uma maneira muito bonita. Primeiro, invocando a graça de Jesus sobre a igreja. Versículo 23. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Mas lembra o tom dessa carta? Talvez a carta mais pesada em termos de exortação tenha sido essa. Mas Provérbios diz que a ferida feita pelo amigo é uma ferida que traz cura. E Paulo, depois de exortar duramente essa igreja, depois de expor os pontos nevrálgicos da fraqueza daquela igreja, não pode terminar essa carta a não ser dizendo o seguinte: o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Que coisa linda. Que Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, tudo que eu falei com vocês, por mais duro que tenha sido, foi fruto do grande amor que eu tenho por vocês. Que Deus nos ajude, irmãos, a aprender na palavra e com a palavra esses princípios preciosos para nós. Como lidar com a mordomia do dinheiro, como lidar com a mordomia do tempo e como lidar com a mordomia dos relacionamentos.
Que Deus nos ajude. Amém.